Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O empate entre Vasco e Ceará em São Januário poderia ter sido apenas mais um jogo do Brasileirão, mas a noite se transformou em um verdadeiro caldeirão de polêmicas, muito por conta de Pedro Raul, centroavante do Ceará e ex-atacante do próprio Vasco. O jogador, que já havia sido alvo de vaias e críticas pesadas durante todo o duelo, resolveu abrir o coração após a partida e não poupou palavras contra o clube carioca, a torcida e até mesmo a postura da equipe em campo, transformando sua entrevista em um prato cheio para gerar discussão. Durante os 90 minutos, cada toque de Pedro Raul na bola foi acompanhado de uma sonora vaia da torcida vascaína. A relação entre o atacante e a arquibancada de São Januário nunca foi boa, já que sua passagem pelo clube foi curta, marcada por baixo rendimento e muitas críticas. Mas se o torcedor achava que iria desestabilizar o jogador com a pressão, o efeito foi justamente o contrário. O camisa 9 do Ceará se fortaleceu e guardou tudo para soltar depois do apito final. Com o empate em 2-2 decretado nos acréscimos, sendo o Ceará heróico ao arrancar o resultado mesmo com um jogador a menos, Pedro Raul caminhou para a zona de entrevistas com um semblante sério, visivelmente irritado com as vaias, e não perdeu tempo em soltar declarações explosivas. O atacante afirmou, sem titubear, que o Vasco foi covarde, que recuou demais e que entregou o jogo de bandeja para o Ceará crescer na partida. Para ele, a igualdade foi mais do que justa, foi um prêmio para quem acreditou até o fim. Deus foi bom com a gente, e a gente conseguiu empatar. O Vasco teve medo, se retrancou, foi covarde e não soube matar o jogo. Eles ficaram parados, esperando o tempo passar, e nós fomos para cima mesmo com um a menos. Por pouco a gente não sai daqui com a vitória e cala São Januário inteiro, disparou o centroavante, sem nenhuma preocupação em medir as palavras. A declaração incendiou de vez a noite em São Januário, mas Pedro Raul não parou aí. Ele fez questão de mandar um recado diretamente para os torcedores do Vasco, aqueles que o vaiaram sem parar durante todo o confronto. Em tom desafiador, ele afirmou que essa postura só mostra ingratidão e que nunca entendeu o motivo de tanta raiva vinda das arquibancadas. Para ele, os vascaínos se esquecem de que, mesmo em um momento difícil, ele vestiu a camisa e tentou ajudar o clube. Essa torcida é ingrata, e isso ficou ainda mais claro hoje. Quando estive aqui, dei meu máximo, joguei com entrega, mas nunca fui reconhecido. Sempre fui alvo de críticas, de pressão, de cobrança exagerada. Hoje eles me vaiaram do início ao fim, mas eu não caí na pilha. Pelo contrário, joguei meu jogo e vi o time deles pipocar na frente da própria torcida. Eles podem me chamar do que quiserem, mas ingratos eles são e sempre vão ser, atacou. O peso das palavras caiu como uma bomba, pois Pedro Raul não apenas criticou a torcida, como também mexeu diretamente na ferida aberta do Vasco, a postura em campo. O time, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu segurar o resultado, recuou demais e acabou castigado no último lance. O atacante, conhecendo bem o ambiente de pressão de São Januário, soube cutucar o ponto certo para inflamar ainda mais os ânimos. Como se não bastasse, ele ainda lançou uma promessa que deixou o clima ainda mais explosivo. Na próxima vez que eu jogar contra o Vasco, eu vou fazer gol. Pode anotar isso. E quando eu fizer, eu vou pedir respeito. Porque ninguém aqui me respeita, e eu não vou aceitar isso calado. Eu vou responder dentro de campo, com bola na rede. Quero ver quem vai ter coragem de me vaiar quando eu estiver comemorando o gol em São Januário, completou o atacante, em tom de ameaça. As falas viralizaram imediatamente nas redes sociais, com torcedores vascaínos se revoltando e classificando o jogador como traidor, arrogante e sem história no clube. Muitos alegaram que Pedro Raul não tem moral nenhuma para falar do Vasco, já que sua passagem foi apagada e sem conquistas. Mas, por outro lado, alguns reconheceram que o atacante apenas disse o que muita gente pensa: o Vasco realmente deixou escapar uma vitória por covardia e recuo exagerado. Nas arquibancadas, a revolta foi instantânea.
Para os vascaínos, a partir de agora Pedro Raul se tornou um inimigo declarado, alguém que nunca mais terá paz quando pisar em São Januário. As vaias, que já eram intensas, prometem ser ainda mais ensurdecedoras nos próximos encontros. Mas, para o atacante, esse ambiente hostil não assusta, pelo contrário, parece servir como combustível. Eles acham que vão me abalar com vaia, mas não entendem que isso só me fortalece. Eu não esqueço do que passei aqui, do jeito que fui tratado. Agora, toda vez que jogar contra o Vasco, vai ser pessoal. Eu vou entrar em campo para mostrar quem é Pedro Raul e para cobrar o respeito que nunca tive aqui dentro, reforçou. Essa promessa transformou o simples empate em algo muito maior. O jogo em São Januário entrou para a lista das partidas marcadas por polêmica, não apenas pelo resultado inesperado, mas principalmente pelo que foi dito fora das quatro linhas. O desabafo do centroavante criou uma narrativa de rivalidade pessoal, algo que a torcida não esquecerá tão cedo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Dentro do elenco cruzmaltino, a irritação com as falas de Pedro Raul foi evidente, ainda que poucos tenham se manifestado publicamente. Jogadores comentaram nos bastidores que não aceitaram as críticas, especialmente a palavra covarde, e já prometeram dar resposta em campo no próximo encontro. A comissão técnica, por sua vez, preferiu o silêncio, tentando evitar aumentar ainda mais a polêmica. Mas a verdade é que o estrago já estava feito. O nome de Pedro Raul estampou manchetes, dividiu opiniões e trouxe de volta à tona a lembrança da sua passagem pelo Vasco, que terminou sem brilho e sem saudades. Agora, o jogador parece decidido a usar essa mágoa como arma para provocar e cutucar sempre que tiver a chance. O episódio reforça como o futebol vai muito além dos 90 minutos. Pedro Raul não apenas jogou contra o Vasco, ele mexeu com a honra do clube, desafiou a torcida e abriu uma ferida que vai demorar a cicatrizar. Sua postura ousada pode ter aumentado sua rejeição em São Januário, mas também o colocou em evidência no cenário nacional. E, se depender dele, isso não vai parar por aqui. Eu não vim para agradar ninguém, vim para jogar futebol. Se tiver que falar, eu vou falar. Não tenho medo de torcida, não tenho medo de pressão. O Vasco precisa se preocupar em melhorar, porque se continuar jogando assim, vai sofrer muito. E quando jogar contra mim, vai sofrer ainda mais, cravou, sem pestanejar. A entrevista foi classificada como uma das mais polêmicas do Brasileirão até aqui, pela sinceridade crua e pelo tom provocativo. Poucos jogadores têm coragem de falar dessa forma, ainda mais em um estádio cheio e contra uma torcida tão apaixonada quanto a do Vasco. Mas Pedro Raul parece não ter nada a perder e decidiu assumir esse papel de vilão. Enquanto o Vasco lamenta mais uma noite de tropeço, a figura de Pedro Raul se agiganta como adversário incômodo, que não apenas joga, mas também fala e provoca. O futebol ganha uma nova rivalidade, e o próximo encontro entre Vasco e Ceará já está cercado de expectativa e tensão. A torcida vascaína, que costuma transformar São Januário em caldeirão, agora tem um alvo preferencial. E cada vez que Pedro Raul tocar na bola, o barulho promete ser ensurdecedor. Mas, como o próprio jogador deixou claro, esse barulho pode se transformar em motivação extra para ele buscar a lei do ex. O empate em 2-2, que já seria lembrado como um tropeço do Vasco, passa a ter outro significado. Ele entra para a história como o jogo em que Pedro Raul declarou guerra contra o clube e contra a torcida, assumindo um papel que poucos têm coragem de assumir. Para os vascaínos, Pedro Raul virou persona non grata. Para os cearenses, ele virou herói da resistência. Para o futebol brasileiro, ele virou notícia e protagonista de uma das entrevistas mais duras e polêmicas da temporada. E no meio disso tudo, a promessa ainda ecoa: na próxima vez, ele vai fazer gol, vai pedir respeito e vai calar quem o chamou de ingrato. A provocação está lançada, e agora só o tempo dirá se Pedro Raul cumprirá o que prometeu. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!